Por que a maioria falha quando está prestes a vencer? Existe um momento específico na vida em que muitas pessoas desistem. Não é no começo, quando tudo ainda é entusiasmo. Também não é quando o fracasso é óbvio. A desistência mais comum acontece quando a vitória já está próxima, mas ainda invisível. Napoleão Hill observou isso repetidas vezes ao estudar homens e mulheres bem-sucedidos. A maioria abandona o caminho não por incapacidade, mas por cansaço mental. Quando você começa algo novo, existe energia, existe esperança, existe motivação. Mas conforme o tempo passa e os resultados não aparecem na velocidade esperada, a mente começa a negociar. Ela questiona o esforço, ela compara o seu progresso com o dos outros. Ela sussurra que talvez não valha a pena continuar. E esse sussurro é perigoso, porque ele soa racional. Napoleão Hill dizia que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é o desânimo temporário. Ele aparece disfarçado de realismo. A pessoa começa a dizer para si mesma que está sendo madura, que está apenas ajustando expectativas, quando na verdade está se afastando do próprio propósito. E o mais cruel é que isso acontece exatamente quando algo grande está prestes a se formar. O problema é que o progresso raramente é visível antes do tempo certo. Assim como uma raiz cresce no escuro antes de romper o solo, os resultados mais importantes se constroem fora da vista. Mas a mente impaciente não confia no invisível. Ela quer provas imediatas, e quando não recebe, ela se rebela. É nesse ponto que muitos abandonam hábitos, projetos, ideias e sonhos. Não porque não funcionariam, mas porque exigiriam mais um pouco de persistência. Napoleão Hill chamava isso de a prova final da vida. Um teste silencioso que separa os que apenas tentam dos que realmente conquistam. A mente começa a criar desculpas convincentes. Talvez não seja o momento. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu esteja insistindo demais. Mas observe com atenção. Essas frases quase nunca surgem no início do caminho. Elas aparecem quando você já investiu tempo, energia e identidade, quando desistir parece menos doloroso do que continuar sem garantias. O ser humano tem dificuldade em sustentar o esforço quando não há reconhecimento, quando ninguém aplaude, quando ninguém valida. E é exatamente aí que o caráter é formado. Napoleão Hill ensinava que o sucesso exige fé aplicada, não fé emocional. Não aquela fé que depende de sinais externos, mas a fé que continua mesmo quando tudo parece parado. Existe também um medo oculto da vitória. Poucos admitem isso, mas quando alguém se aproxima do sucesso, a responsabilidade aumenta. As expectativas mudam, o nível de cobrança sobe, e inconscientemente a mente prefere recuar para o território conhecido da frustração do que avançar para o território desconhecido do sucesso. Por isso, muitas pessoas falham quando estão prestes a vencer. Elas confundem exaustão com incapacidade, confundem silêncio com fracasso, confundem demora com negação e então param, justo ali, um passo antes da virada. Napoleão Hill registrou inúmeros casos de pessoas que desistiram pouco antes de uma grande oportunidade surgir.
Pessoas que não sabiam que estavam sendo observadas, que não sabiam que uma decisão externa estava prestes a favorecê-las. Mas a vida não avisa, ela testa e só recompensa quem permanece. Quando você entende isso, muda sua postura. Você para de exigir sinais constantes, para de medir seu valor pelos aplausos, para de negociar com o cansaço. Você aprende a continuar mesmo quando não sente vontade, e essa capacidade é rara. Persistência não é insistência cega, é continuidade consciente. É saber por que começou e se recusar a parar por desconforto emocional. Napoleon Hill dizia que a persistência é o poder que transforma desejo em realidade. Sem ela, até o talento mais brilhante se perde. Se você sente que está cansado, frustrado ou questionando tudo, isso não significa que está no caminho errado. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que você avançou além da zona onde a maioria para, e agora a mente tenta te puxar de volta. Não confunda o silêncio do processo com a ausência de progresso. Não confunda a demora com derrota. Não confunda o teste com punição. A vida testa quem pode sustentar aquilo que pede. Se você continuar, algo muda. Não por mágica, mas por alinhamento. A vida responde à constância, responde à postura, responde a quem não desiste quando seria compreensível desistir. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu continuo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e permaneça aqui. Porque os que vencem não são os mais rápidos, são os que não param.